Olá, bom dia. E o dia? O dia é terça-feira de julho, dia 19 de julho de 2022. São 7h08 da manhã e vamos lá para a prosa que Deus receba me solicitar. E por que o motivo de assim falar? Para de fato desanuviar, sei lá. É tanta coisa para realizar que Deus me disse, Dona Maria, tira um tempo para descansar. Aí eu disse assim, santo, o que eu poderia realizar nesse tempo? Sem contar carneirinho, né, não iria dar não. Não, porque carneirinho é uma coisa difícil de se contar. Porque você fica, conta carneirinho aqui, conta carneirinho acolá, e conta, daqui a pouco está na hora de tosquiar. Sim, porque você não vai deixar carneirinho se estrupiar, carregando lã em tudo quanto é lugar. Aí não dá, não dá. Eu disse, não, eu não sou do tipo de que vai ver carneirinho passar e nada realizar. Aí eu fiquei pensando assim, eu vou colecionar. Sim, é uma boa maneira da gente descansar. Mas o que eu poderia colecionar? Sim, preguiça. Eu disse, poxa vida, eu colecionar bicho preguiça no lugar. Será que é uma coisa boa de se realizar? Sim, porque bicho preguiça vai. Não, não, olha, bicho preguiça, não sei não. Eu acho que vai me dar mais trabalho do que eu posso imaginar. Imagine de fato coisa a chegar. E bicho preguiça? Preguiça lá, sem estimular, uma lerdeza e tanto. Eu disse, não, bicho preguiça, é certo que eu não vou, de fato, colecionar. Aí fiquei pensando assim, que outra coisa eu poderia realizar? Aí eu disse, eu poderia de fato caçar. Sim, sim, por que não? Seria bom de fato sair, caminhar, espingarda pegar, ter de fato bala para chupar. Seria algo de cunho, mas não ia dar. Não, não iria dar. Sei lá, você ter que de fato correr atrás de coisa que. E depois o trabalho? Sim, porque só atirar não iria dar. Eu teria que de fato arrumar um lugar para enterrar, e depois se eu tivesse que tratar, e depois da carne cuidar, e depois temperar. Não, e depois ter que esquartejar. Não, não, só caçar não iria dar, não, não, não. Mas Deus me disse, porque eu estou a enxergar tanto pensamento em todo lugar. O que estar a realizar? Eu disse, não é por nada. Mas eu fiquei pensando assim, numa maneira, sei lá, melhor mesmo, melhor do serviço aprimorar. Aí eu pensei, eu vou descansar, deixo o meu corpo ali, porque assim eu estou precisando, quer dizer, eu vá se desconjuntar e saio pela vida a cantar, por que não? Mas Deus disse, não, Deus disse assim, ai, Dona Maria, se você de fato pegar um dia inteirinho para cantar, sua garganta vai se desgastar. Pra quê? O fato mesmo é que eu não sabia o que fazer. Eu estava de frente da TV e o tempo todo a TV não estava a corresponder às expectativas do meu ser, não. Puxa vida, você ali tentando de fato ver as coisas que estão a acontecer e a TV nada, ok? Nada de nada. Nada de nos dizer exatamente aquilo que era preciso a gente entender como desenvolvimento do nosso ser, mas não.
Aí eu comecei, de fato, a entender aquilo que é a coisa, ou aquilo que a TV está a fazer. Ok? Desmerecer. Compreendi que a TV o tempo todo esteve a desmerecer aquilo que ela deveria, sim, nos dizer como fundo. Como fundo, santo, como é que eu poderia dizer? É isso, não dá para você de fato não informar aquilo que é importante no lugar. Eu não sei mesmo por que que a TV insiste em passar mel na boca para de fato nos enganar. E quando o mel é rosado, puxa vida, aí a gente pode de fato esperar. O buraco é pesado. Mas Deus me disse, há prejuízo para todo lado, há prejuízo para todo lado, já que a gente não se incomoda com nenhum resultado e haja fabricação de mel rosado. Aí eu pensei assim, puxa vida, como é que a gente pode prejudicar, sim, um bocado? Sim, porque uma coisa é um pãozinho. O quê? Sim, eu vou logo dizer assim. Uma coisa é um pescoço quebrado. Sim, olha que já é de fato complicado. Mas imagine um pescoço quebrado, um corpo desconjuntado. O quê? Os passos equivocados. E quando você vê, existe de fato um corpo no espaço e a gente não sabe quem é o responsável. É por isso que eu disse assim, eu disse para Deus, Senhor, essa história de fato da gente achar que descansar é ficar de perna pro ar, eu não sei não. Eu não sei não se essa história da gente ficar de perna pro ar vai prestar. Sim, porque você já pensou, Senhor? Você já pensou, Senhor, se de fato alguém resolve se apresentar e começa de fato a me falar das coisas que são do tipo singular, para que eu, a pluralidade, possa mostrar. Me diga, Senhor, se eu vou poder em algum momento poupar a vida dessa que aqui está. Sim, porque não dá para você achar que vai poder poupar a vida de alguém nesse lugar. Sim, pelo simples fato de forças de segurança, a pessoa sabe. A questão são as entranhas. Sim, porque não é fácil. Não é fácil você, de fato, lidar com o cheiro característico, sim, daquilo que o mel rosado costuma exalar. Eu não sei por que que a gente não desejou mesmo identificar mel rosado no lugar. Sim, porque se eu começo de fato a espalhar mel rosado aqui e acolá, imagine as consequências daquilo que eu estou a realizar enquanto comunidade científica no lugar. Não tem como justificar, não tem como falar que a comunidade científica não sabia o que estava a se passar. Seria muita irresponsabilidade da comunidade científica não identificar cheiro de mel rosado. Quem não conhece mel rosado? Sim, dentro daquele espaço que a comunidade científica costuma, de fato, trabalhar. Não é assim qualquer pessoa que pode comprar mel rosado, nem sequer pode se comercializar sem, de fato, a autorização do Estado. Então, não é fácil, de fato, o culpado não ser encontrado. Cada estado, sim, autorizado a, de fato, comprar ou vender mel rosado, tem que ser, de fato, identificado, santo. Mas o problema, de fato, é aquilo que o tempo todo é realizado. É segredo de Estado. Eu fico pensando qual é a utilidade da gente, de fato, guardar informação para nos prejudicar. Sim, porque, olha, eu ouvi falar que é assim.
a pessoa do verbo sempre vai estar. Sim, eu é eu em tudo, em qualquer lugar. O verbo pode até mudar, mas a pessoa do verbo vai continuar sendo ela mesma em todo lugar. Mas a gente não. A gente prefere de fato pegar aquele que apenas está a passar e dar poder para ele de fato determinar o que é ou o que não é segredo no lugar. E aí você fica sem conseguir identificar quem é a pessoa do verbo. Sim, porque a pessoa do verbo deve ser o lugar. Esse sim. Esse sim é que deve de fato se responsabilizar. Sim, deve estar claro. Os poderes do Estado, eles devem ser de fato o tempo todo considerado para ser consultado. Não quem de fato vive, de fato, daquilo que num buraco é depositado para ser depois contado e em grande parte adulterado. Assim ficou muito fácil, muito fácil, muito fácil a gente de fato não só vender, como trabalhar meu rosado e o resultado é aquilo que hoje nem sequer está sendo avaliado. Porque nós demos poder a quem de fato é muito, muito, muito irresponsável, um aglomerado. Eu fico pensando na irresponsabilidade do Estado. Sim, porque como é que a gente, enquanto Estado individualizado, não tem poder sobre aquilo que de fato está sendo realizado? Enquanto Estado, o poder está em alguém que está provisoriamente sentado. E aqueles que são militarizados, sim, que são de fato sustentados, eles passaram pelos processos para, de fato, estar no lugar a ele conquistado, no adequado, é claro, só pode. Mas desses, todo o poder é tirado. E o poder é concentrado num tal de poder democrático que é provisório para todo lado. Sim, porque o cargo é provisoriamente ocupado. Mas um cargo oficializado, não, esse não é de fato provisoriamente ocupado, não. Ele é ocupado pelo um poder do Estado. Assim, o general, ele é formado pelo próprio poder do Estado. Ele é preparado para sentar no cargo. Não é como de fato isso que se diz eleito de direito de fato. Ele pode ser um irresponsável, um assassino, um pobre coitado, um desinformado, um alienado, um aloprado, um desajuizado e até um retardado. E a ele cabe decidir de fato o que é e o que não é, o que deve ser, o que não deve ser informado. Ele que é provisório no cargo. E nós não sabemos como é que de fato chegamos diante de tamanho fardo. Chegamos porque somos irresponsáveis. Porque somos irresponsáveis. Porque não temos poder de Estado. O poder, de fato, está concentrado em qualquer. Como é que é? Vou colocar reticências. Porque se eu falar em qualquer demente, retardado, alienado, aloprado, é pedra para todo lado. Aí cada um ocupa do jeito que desejar. Assim quem está no cargo
vai poder, de fato, olha, a política pública direciona para qualquer lugar. E ele nem vai precisar informar aquilo que ele esteve a realizar enquanto política pública no lugar. Como é que uma política pública a gente pode socar e nunca mais você conseguir de fato acessar para saber as consequências da política pública que o Estado esteve a realizar num certo período que certa pessoa esteve de fato a governar, sem de fato a ele responsabilizar? Esperando, olha que absurdo é aquilo que nós estivemos a realizar, esperando mesmo que aqueles que também são provisórios, sim, que também estão no cargo de forma provisória, que não são oficializados, são provisórios, venham de fato julgar nas mesmas condições que eles um dia poderão estar. Imagine de fato se isso é razoável a gente de fato acreditar que isso é poder democrático em algum lugar. Sim, porque quando vai para a guerra, é deputado? É governador, é senador, é vereador, é prefeito? São essas pessoas que vão de fato representar a nação de direito e de fato? São essas pessoas que vão de fato pegar em arma para o seu Estado, de fato, ele representar? Não. Essas pessoas são tão covardes, que não vão se apresentar para no campo de batalha entrar. E são essas pessoas que estão a enviar jovens, sem sequer considerar do perigo que está lá. Sem sequer considerar. E quando essas pessoas, sim, saem de lá e que tem um currículo que vai comercializar para politicar, santa, a gente deveria de fato investigar. A gente deveria de fato investigar aquele currículo que está a apresentar. Sim, é de direito do Estado assim realizar para saber exatamente o que ele está a comercializar, se isso é razoável. Ele não pode ostentar a farda militar para se candidatar, para o povo votar. Farda militar, sim. Farda militar, a gente por si só tem que respeitar. Não é para uso particular. Outro caminho ele tem que usar. Mas a gente pega farda militar para se privilegiar, se beneficiar, comercializar. E nós não sabemos como é que nós chegamos nesse patamar? Chegamos exatamente pelas coisas que nós estivemos a realizar, e são coisas que nós não quisemos nomear. Porque toda política pública a gente costuma socar para sempre partidário. Partidário sempre se beneficiar. E o Estado que se diz democrático, ele sempre vai prejudicar. E as tais forças armadas, sim, que são aquelas que costumam, de fato, na frente de batalha estar, essas não valem nada no lugar. Porque a podridão, nós fizemos questão de enterrar para tirar das forças armadas o direito dela, de fato, entrar e, de fato, sustentar a nação, para que essas pessoas não venham prejudicar aquilo que de fato é de primordial importância se preservar. Direito público e direito particular. Mas direito público a gente costuma de fato matar. O particular a gente costuma ocultar. E o que existe é um partidarismo que ninguém consegue de fato administrar.
E o partidarismo é que esteve de fato a matar qualquer república desse lugar. Porque eles sempre vão saber de fato caminhar naquilo que eles estiverem a criar como poder democrático no lugar. Existe uma mina de carvão que a gente não consegue de fato administrar. Essa mina de carvão sempre esteve de fato a nos dominar. Porque nós estivemos a criar. Quando nós aceitamos de fato abrir fosso para se enterrar segredo militar. E aí, militarizado, a gente passou de fato a ficar. Sem ter o direito da democracia a gente alcançar. Porque as Forças Armadas não é simplesmente para sair e de fato a bandeira carregar para ver os filhos da nação queimar, não. Isso é um absurdo no lugar. As Forças Armadas devem, em primeiro lugar, enxergar os motivos daquele que está a sentar o tempo todo usar as Forças Armadas para a menina enviar. E as condições em que as crianças costumam voltar, nem mesmo o Estado é capaz. Nem mesmo o Estado é capaz de se responsabilizar, deixando a cargo da família. E aí, de fato, a gente deveria se perguntar qual é a utilidade da gente matar as Forças Armadas do lugar, da forma como a gente estará a realizar. Quem é que vai querer fazer carreira militar? Se débil mental, ele pode ficar. Se ele, de fato, pode se machucar e não ter mais poder para ele, de fato, a sua própria vida administrar. Como é que a gente pode, de fato, aceitar que essas pessoas continuam a enviar as crianças do lugar? Sem nenhum tipo de base para, de fato, se justificar. Como é que a gente pode aceitar que alguém que no cargo está a sentar pega a força de trabalho, sim, porque é força de trabalho. Força de trabalho de cunho particular, que poderia a nação e muito beneficiar para os filhos da pátria, ter visão do lugar, pegue de fato esse dinheiro e começa de fato a dizer que vai enviar em tudo quanto é lugar, como se ele estivesse a administrar conta particular. Com gente que também está sentado de forma provisória a aprovar ou desaprovar. Sempre desconsiderando o que é democrático, o que é demo no lugar. Porque é o povo que ele, de fato, enquanto governante, enquanto parlamentar, é o povo que eles estão a prejudicar. Mas eles não são povo do lugar, não. Essas pessoas jamais vão se encontrar dentro daquilo que de fato sai todos os dias, seja para trabalhar, seja para se drogar, seja para matar, seja para roubar. Essas pessoas estão à parte de qualquer coisa que qualquer um do povo possa realizar. Essas pessoas estão até à parte do próprio poder que elas dizem carregar. Essas pessoas não têm, de fato, nenhum tipo de interesse de abrir as vistas para enxergar o que qualquer caixão que, de fato, vai aqui chegar
possa, de fato, ali nos mostrar as condições de vida que o pai e a mãe vão enterrar. Não é de interesse deles, não. Eles sempre vão encontrar motivo para a arma fabricar, arma fabricar, arma fabricar. E depois toda a imundícia socar numa mina de carvão que a gente sequer tem noção onde de fato ela está. Porque nós temos visão, sim, da tal fabricação. Nós temos noção de quanto custa isso para a nação, a tal fabricação. Isso dá lucro, resultado? Não, não. O prejuízo é incalculável. Tudo ocultado em nome do tal segredo de Estado. O prejuízo de tudo que é fabricado, sim, em nome desse poder armado, é um prejuízo e tanto para o Estado. Os poderes ditos democráticos, eles não têm, de fato, não têm se responsabilizado pelos resíduos daquilo que é fabricado. Nós temos noção, de fato, do chumbo chumbado, do prejuízo e tanto disso que é descartável. Sim, de um modo que eu poderia ser, meu Deus do céu, como é que a gente pode de fato aceitar que material bélico qualquer um possa de fato jogar assim, sem se responsabilizar, sem o Estado de fato desejar cobrar os resíduos do material bélico que ali está. Nós temos noção de quanto custa isso para quem de fato estará a manipular? Nós temos noção do que essa agência de saúde costuma realizar para de fato os dados se ocultar? Tirando da população o direito de se informar sobre o perigo de ali estar, como vizinhança de quem está de fato a manipular resíduo químico no lugar. Nós temos noção daquilo que a nossa física nunca quis de fato nos mostrar, porque é preciso considerar tempo e espaço no lugar para o resíduo de fato ali se espalhar. Mas nós não. Nós passamos de fato a mascarar, vendendo de fato a ilusão de que estamos a nos preocupar com o que o mundo estará a realizar, como se a nossa casa nós estivéssemos a administrar sem nenhum tipo de problema. Não tem filho com fome no lugar, não tem filho que estará a chorar. Não tem gente drogada. Sim, porque de gente drogada ninguém pode dizer filho. Não, quem é doido? Não tem gente drogada, não. Os filhos não se drogam. Não, mas aquela gente lá, sabe? Aquela gente sim, vive drogada no lugar. Não, os nossos não. Nós temos noção? Nós temos noção do tanto de caixão que desce a cova sem identificação? Sim, porque sabe como é que é? É preciso de fato a gente mudar. Sabe como é que é? Os dados, a adulteração do caixão. Nós temos noção? Nós temos noção da irresponsabilidade que é, de fato, a educação? Nós temos noção, de fato, que não há
não há interesse da nação em, de fato, fazer esse tipo, sim, ó, de argumentação sobre o que se passa, de fato, naquilo que se chama educação. Nós temos noção? Nós temos noção dessa explosão, de fato, que a gente não pode nem sequer falar sobre o Ministério da Comunicação, imagine. Nós temos noção? Nós temos noção quanto custa de fato a plastificação? Sim, plastificar morto de montão? Nós temos noção? Nós temos noção do que se passa, de fato, ali no nosso sistema de jurisdição, que causa um prejuízo e tanto para a nação. Mas nós não. Nós vendemos ilusão. Vendemos ilusão. E existe, de fato, olha, eu vou até colocar reticência, que de fato fala em nome da nação. É preciso, de fato, respeitar. Pelo menos a cadeira que ele está a sentar. Mas quem senta naquela cadeira sabe o que é respeito popular? Sabe o que ela um dia esteve a representar? Tem alguma noção do que a história um dia esteve de fato a nos contar? Ah, não, até a história fizemos questão de mudar. Colocando de fato gente que jamais poderia sequer se aproximar, quanto mais de fato a porta atravessar para o país desgovernar. E por isso mesmo ficar. E ele continua de fato a usar os mesmos meios para ele de fato continuar levando a boa vida que ele esteve de fato a conquistar. Sempre a viajar com celebridade e acompanhar. Eu não vejo ninguém denunciar os gastos astronômicos que ele costuma de fato enviar para o coligado pagar. Eu fico a pensar o quanto nós estivemos de fato a nos distanciar da bandeira curricular. Sim, aquela bandeira que era parâmetro de qualquer lugar. É como eles que nós queremos ficar. E porque nós aceitamos de fato uma bandeira queimada enterrar, para a nossa realidade a gente não enxergar. Porque nós deixamos de fato essa gente nos tripudiar, nos tirar do ar. Porque nós deixamos essa gente o tempo todo nos cravar com um punhal, sem dó daquilo que está a realizar e ainda de fato manipular. Porque em nenhum momento aquilo que se diz Pentágono esteve de fato a se apresentar. Sim, como defensor mó do lugar. Porque a gente não quis de fato a realidade encarar, quando essa mesma realidade esteve a nos visitar e a gente não sabia sequer o que falar. Tamanha é a desgraça do lugar. Porque nós deixamos essa gente nos apontar? Porque foi o que eles estiveram a realizar. Eles não só, de fato, quebraram as pernas, como eles se sentiram no direito de amputar, cortar, sem, de fato, a gente ter uma chance de se levantar. A gente não conseguiu, de fato, sequer sentar para a nossa bandeira. A gente hastear.
Porque essas pessoas continuam, de fato, em todo lugar, queimando a bandeira. Como assim cada um desejar? Porque os corpos continuam, de fato, a chegar. E a gente continua a desconsiderar. Não são gente, né? Não são gente que nós estamos a enviar. São cordeiros, carneirinhos para qualquer um tosquiar. Desde que não venha, de fato, não venha nos prejudicar. Pode, de fato, o nosso carneirinho, pode tosquiar, pode matar, pode esquartejar, pode até o coração arrancar. Só não pode nos prejudicar. O nosso espaço não pode desrespeitar. Como pode, né? E a gente continua, de fato, a tatear. Porque a gente continua, de fato, a usar as Forças Armadas para, de fato, vamos dizer assim, a nação prejudicar. É um prejuízo e tanto que essas pessoas costumam, de fato, enterrar. Mas essas pessoas, elas vão passar. Porque os corpos vão tombar, ainda vão enterrar com honra militar. Mas a nação vai ficar. A nação vai ficar. Os filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, esses vão herdar. E nós nós não teremos de fato chance não de mudar, porque nós também vamos passar. A chance é é hoje que aqui está. Porque o amanhã a gente precisa deixar para alguém de fato trabalhar e desfrutar, ter o direito de ver os bens que você vai deixar. Não conta, não conta para o futuro pagar, porque a gente vive assim, apenas a suar, e no final, a nossa sepultura nós estamos a salgar. E ai daquele se de fato para trás olhar, vai ver de fato a coluna de sal lá e não vai conseguir de fato, não vai conseguir descansar. Ele sabe que não vai conseguir de fato caminhar para de fato a sua areia juntar a ampulheta de fato ali e ele ter a chance de fato de poder se encontrar no outro patamar. Não, ele não vai conseguir. Ele sabe que o cheiro de enxofre estará ali. Ele não consegue mais sorrir. E quanto é difícil mesmo a gente conquistar o direito de ir e vir. Porque uma gente ruim desejou nos possuir. Uma gente ordinária, maldita, maléfica, sanguinária. Uma gente que o tempo todo se intitula como dono da pátria, dona da propriedade. A pátria virou uma propriedade dessa gente maldita. Nós perdemos até o sentido de família. Que tipo de gente pode, de fato, matar o sentido de família? Por isso eu nunca desejei ser placa de ferida. Não.
Eu nunca desejei ser placa de ferida para seguir sem rumo na vida. Eu sigo com a minha vida. E a minha vida está sendo escrita. E eu só posso falar. Poxa vida, me desculpem mesmo por falar de assunto tão particular. Mas se o mel rosado estar a queimar, é preciso de fato a gente considerar. É preciso de fato a gente considerar. E não ter vergonha de se apresentar. Ainda que de fato a nossa vida particular esteja de fato diante do altar. Deus sempre me diz de fato para eu continuar. Todas as vezes que aqui eu costumo sentar para a leitura realizar, o altar, de fato, Deus esteve a ampliar. Tem sempre algo a mais para eu realizar. É como de fato você enxergar as estrelas que Deus esteve de fato a criar, diante dos olhos de quem de fato desejou enxergar. Todos os dias tem uma estrela nova lá. E Deus apenas me diz: vá buscar. Você é capaz dessa estrela entregar, sem se queimar. Porque a verdade vem em primeiro lugar. E é sobre a verdade que um povo deve caminhar. Assim ele vai saber de fato plantar soberania no lugar. Caso contrário, é isso que nós estamos a enxergar. Um barril de pólvora para a gente administrar. Bom dia.